Quero colocar uma questão importante para você. Nós temos um sujeito fugitivo da justiça que está envolvido em pelo menos um inquérito aqui, que é o inquérito do golpe de Estado, que tem ligação direta com criminosos que estão agora na cadeia, que tem conversas trocadas com essas pessoas que foram interceptadas pela Polícia Federal e que de fato são conversas que, olha, isso é muito importante, contribuem para um golpe de Estado e que vai até o Congresso dos Estados Unidos, e eu peço muito perdão pela palavra chula, peço perdão, para falar bosta. É isso. Esse é o resumo do que você vai ver aqui. Mas não é só isso. Não é só isso. Tem pessoas que estão batendo palma para esse cara, porque esse cara foi lá falar contra o Brasil. Ele foi falar contra o nosso país. Ele foi até os Estados Unidos para falar contra o nosso país. Ele já mora lá há 10 anos. Ele foi até o Congresso para isso. E tem outras questões que eu considero agravantes nesse processo. O fato dele ser neto de um ditador que esteve à frente de uma ditadura sanguinária, assassina, vagabunda, uma ditadura militar aqui no Brasil que deveria ser condenada por todos os cidadãos, porque a última coisa que a gente queria num país, ou quer num país, é que ele seja atacado por vagabundos que se colocam à frente do poder e começam a coordenar o país a ferro e fogo, matando com pessoas, desaparecendo com pessoas. Isso é a última coisa que deveria ser defendida, porém, é importante. Existem muitas pessoas que defendem isso aqui no país porque enlouqueceram, com todo respeito aos loucos, porque tem louco que ainda tem caráter, né? Ele só tem um problema mental, ele não é uma pessoa que ele é vagabundo no sentido de falta de caráter, como esse pessoal que defende ditadura militar. Mas eu quero deixar claro, o fato dele ser neto desse ditador, eu considero ainda secundário. Esse vô dele, que é o Figueiredo, era um sujeito que dizia que preferia cavalo do que ser humano, do que gente. Ele preferia cavalo. Esse é o nível desse ditador. Mesmo assim, eu quero relevar isso. O que me interessa, na verdade, é o fato dele ter feito um depoimento do começo ao final mentindo, de forma canalha, como criminoso que ele é. É um criminoso. Eu vou trazer para você a íntegra desse vídeo, mas eu vou fazer mais. Além de trazer para você a tradução, porque eu traduzi palavra por palavra, eu vou trazer o que aconteceu depois. Porque todos os bolsonaristas, eles estão divulgando apenas essa primeira parte que eu vou trazer aqui. Eles não estão traduzindo e não estão divulgando o que aconteceu depois, quando ele teve uma interação com o presidente da comissão a qual ele estava se referindo. Na hora que ele começa a ter a interação, aí é que ele é humilhado, espezinhado e colocado no seu lugar. Mas vamos primeiro a essa parte. Não se esqueça de dar o like no vídeo, por favor, dê o like no vídeo, se inscreva no canal, dá trabalho para fazer isso, gente. Tô falando sério, mas é o meu trabalho, tô reclamando não. Só tô pedindo para você dar essa moral aqui pra gente. Vamos a esse trecho. Obrigado, presidente McGovern, por sua liderança na repressão transnacional. Embora eu discorde de algumas políticas, como a democracia permite, aprecio seu compromisso com essa questão crítica. Meu primeiro encontro com a repressão transnacional começou em 2019, quando autoridades brasileiras decretaram minha prisão preventiva em um caso altamente politizado envolvendo o presidente Trump. Embora eu já estivesse legalmente nos Estados Unidos, o Brasil me colocou na lista de difusão vermelha da Interpol, o que levou ao cancelamento do meu visto de jornalista. Agentes do ICE me levaram algemado para um centro de detenção de criminosos na Flórida, em um caso posteriormente encerrado pelo próprio Brasil. Gastei mais de $1 milhão em honorários advocatícios e enfrentei anos de batalhas em tribunais de imigração. Em 2022, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atual ditador do Brasil, disfarçado de juiz, me perseguiu novamente por relatar verdades inconvenientes. Ele congelou todos os meus bens no Brasil, bloqueou minhas redes sociais, cancelou meu passaporte e me condenou ao exílio.
Quando os canais legais se mostraram insuficientes, ele usou meios extraoficiais para que o FBI dos Estados Unidos me contatasse tentando coagir meu depoimento. O presidente do Comitê Judiciário da Câmara, Jim Jordan, questionou essa atitude em uma carta ao diretor do FBI em 21 de maio de 2024, carta que nunca foi respondida. Hoje, Moraes me insulta publicamente do mais alto tribunal do Brasil, chamando-me de pseudo-jornalista e fugitivo, embora eu viva abertamente na Flórida há 10 anos. Ele afirma que há um mandado de prisão secreto contra mim e eu não posso me defender porque não fui formalmente acusado e nem sei se fui colocado novamente na lista da Interpol. Meu caso não é isolado, mas parte de uma campanha sistemática. O jornalista Alan dos Santos passou mais de 2 anos na lista de notificação vermelha da Interpol, antes que seus advogados provassem que o governo brasileiro não possuía evidências, conseguindo a remoção de seu nome. Quando o governo Biden negou sua extradição, afirmando que sua conduta não era criminosa nos Estados Unidos, diálogos vazados revelaram que os assessores de Moraes discutiam enviar agentes para sequestrar Alan em solo americano, transportá-lo clandestinamente para o Brasil. Seu mandato permanece ativo no Brasil e ele continua enfrentando milhões em multas por postagens feitas em solo americano. Meu colega Rodrigo Constantino, cidadão americano, enfrenta perseguição semelhante. Até mesmo o premiado jornalista americano Michael Shollenberger foi alvo de Moraes. Pare por um momento para refletir sobre a gravidade do que eu estou dizendo. Estamos testemunhando um agente do governo estrangeiro perseguindo sistematicamente jornalistas americanos e residentes permanentes por conteúdos jornalísticos publicados em solo americano. Mas a perseguição vai além dos jornalistas e atinge autoridades eleitas democraticamente. Eduardo Bolsonaro, o congressista mais votado do Brasil e filho do ex-presidente Bolsonaro, tem um processo contra ele por Moraes, por denunciar abusos brasileiros a este mesmo Congresso. Ele vive agora em exílio aqui, temendo prisão ao retornar. No último mês, outra congressista, Carla Zambelli, a mais votada para o Congresso brasileiro, teve prisão preventiva decretada por Moraes. Ela estava nos Estados Unidos para tratamento médico, mas conseguiu chegar à Itália, onde tem cidadania italiana, antes de ser colocada na lista de notificação vermelha da Interpol. Infelizmente, 2 dias depois, o Departamento do Estado cancelou seu visto americano. Outro caso alarmante é o de Felipe Martins, ex-assessor especial do presidente Bolsonaro. Os sistemas da alfândega e proteção de fronteiras dos Estados Unidos mostraram falsamente que Martins havia entrado nos Estados Unidos, quando ele estava, na verdade, sob vigilância no Brasil. Essa entrada fabricada foi usada por Moraes para justificar sua prisão por 6 meses sem acusações. A CBP, posteriormente, corrigiu o registro falso, mas apenas após meses de pressão legal. O caso, atualmente, em um tribunal federal americano, levanta sérias questões sobre uma possível colaboração clandestina entre autoridades brasileiras e elementos dentro das forças policiais americanas. Nem mesmo cidadãos comuns estão seguros. Por exemplo, a empregada doméstica brasileira americana Flávia Magalhães teve prisão decretada por Moraes por postagens das redes sociais críticas ao sistema eleitoral brasileiro feitas por ela. Empreendedores de tecnologia, CEO da Rumble e Elon Musk, também são vítimas de perseguição de Moraes. De fato, Moraes tentou transformar empresas de tecnologia americanas em instrumentos involuntários de sua repressão. Um número desconhecido de brasileiros teve contas em redes sociais bloqueadas por ordens de Moraes, incluindo residentes dos Estados Unidos. Gigantes da tecnologia como Meta, X, Google e Rumble enfrentam ameaças e multas massivas e prisão de executivos, a menos que compartilhem dados sobre indivíduos em solo americano com Moraes. Não acredite apenas na minha palavra. Condutas semelhantes sob as ameaças de Moraes levaram a Rumble a tomar medidas sem precedentes de processar Moraes em um tribunal federal americano na Flórida. Em 25 de fevereiro, a juíza federal Mary Scriven decidiu que ordens de Moraes eram inexequíveis nos Estados Unidos e proibiu qualquer tentativa de aplicá-las. A resposta de Moraes foi rápida e vingativa. Ele classificou o CEO Chris Pavlovski
como criminoso e baniu a plataforma inteiramente do Brasil. Essa weaponização do medo corporativo contribuiu para a saída temporária do X no Brasil em 2024, com Elon Musk permanecendo sob investigação e até mesmo a empresa não relacionada SpaceX sendo alvo. Diante de tal retaliação, outras empresas como Google e Meta simplesmente cumprem as ordens de Moraes, apesar de formalmente reconhecerem a ilegitimidade de suas ordens. As implicações para a segurança nacional são impressionantes. Imagine se qualquer juiz de qualquer país pudesse mandar empresas americanas fornecerem dados sobre indivíduos em solo americano. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou uma carta de advertência ao Brasil datada de 7 de maio de 2025, alertando as autoridades brasileiras para não invadirem a jurisdição americana. Permitem-me reiterar meu alerta urgente a esse Congresso no último ano. Sem uma ação americana decisiva, teremos uma enorme Venezuela turbinada no coração da América do Sul. Desde então, a situação piorou significativamente. Os Estados Unidos possuem ferramentas poderosas como a Lei Global Magnitsky para violações de direitos humanos, como liberdade de expressão, imprensa e devido processo legal. Portanto, exorto essa comissão a recomendar sanções contra Moraes nos próximos 30 dias. No entanto, essas ações são insuficientes. Precisamos de legislação voltada especificamente para a repressão transnacional, um imperativo bipartidário. Essa comissão também deve recomendar que o governo pare de considerar notificações vermelhas da Interpol para vistos, pressione a Interpol para adotar critérios rigorosos para casos politicamente motivados e crie exceções de asilo para vítimas de repressão transnacional. Quando tribunais estrangeiros anulam a primeira emenda, quando cidadãos americanos são silenciados em solo americano, quando nossos sistemas são manipulados contra dissidentes, enfrentamos um ataque à soberania americana e à própria democracia constitucional. É nojento, é asqueroso, é de dar ânsia de vômito você ver um sujeito desse falando a respeito do nosso país desta forma, falando a respeito do nosso judiciário dessa forma. É nojento ver um criminoso desse poder fazer o que ele está fazendo. É o que ele faz, é o que o Alan dos Santos faz, esse pessoal todo de extrema direita que está foragido lá nos Estados Unidos. Eu vou trazer agora para você essa interação entre ele e o McGovern, que é o presidente desse colegiado. Mas é importante você entender por que eu estou trazendo isso aqui para você. Você precisa entender uma questão muito importante que a gente tem falado ao longo de muitos anos aqui no canal. A extrema-direita, esse pessoal, eles utilizam esses espaços como cenário. Aqui no Brasil eles fazem isso direto. Deputados como o Nicolas Ferreira, o Gaia, Bia Kicis, Carla Zambelli, aquele pessoal de extrema-direita, aquela da Tiara, né? As 70 quilos de beiço lá, Carol de Tone, esse pessoal todo, eles utilizam aquele espaço como um cenário. Dane-se o resto. O que interessa é que eles possam fazer vídeos e esses vídeos possam viralizar nas bolhas deles para que eles então possam instigar essa quantidade de aloprados que nós temos aqui no Brasil que adoram isso. Então é uma técnica. Nesse caso aqui, o neto do ditador utilizou o próprio Congresso estadunidense. É por isso que eu trouxe para você essa fala. Só que agora vem um momento de interação entre ele e o presidente desse colegiado ali, desse local onde ele estava. E aí, tudo ali deu errado para ele, por vários motivos. Primeiro, porque o próprio presidente, o McGovern, discorda dele sobre essa situação da versão dele a respeito do processo das fake news aqui, do inquérito das fake news. Ele falou, não é assim, não é desse jeito. Aí, acontece assim, o próprio, ele tenta de todas as formas, né, o neto do ditador, ele tenta de todas as formas insistir com o McGovern para falar a respeito, não, eu estou aqui, você vai ver, tá, eu vou trazer aqui para você com tradução esses detalhes, mas eu quero explicar para você não perder nada do que vai acontecer agora. Aí ele fala assim, eu estou muito livre, eu estou muito feliz, eu estou muito tranquilo em ser um jornalista aqui nos Estados Unidos, tá tudo certinho comigo, nas palavras dele, né? E aí o McGovern fala, bom, se você está feliz, se você tá livre aqui pela liberdade que você tem aqui, eu não estou. É o McGovern falando para ele, eu não estou. Aí ele fala, ué, mas aqui nos Estados Unidos a gente tem
parlamentares que são presos? Ele disse sim. Ele fala sim, nós temos sim. E aí ele cita o Alex Padilha, que há cerca de 2 semanas atrás, um senador democrata, ele foi empurrado para fora de uma sala, ele foi jogado no chão, ele foi algemado por agentes de segurança. Isso por quê? Porque ele estava tentando fazer uma pergunta durante uma entrevista coletiva que estava acontecendo com a secretária de Segurança Interna, a Kristi Noem. Ele estava fazendo perguntas sobre aqueles protestos que estavam acontecendo lá na Califórnia. Foi jogado no chão, foi algemado um senador nos Estados Unidos. E aí, o McGovern encerra dizendo o seguinte, cara, teus problemas aí não são nada na frente do que nós estamos passando aqui, porque aqui nós estamos lutando pela nossa democracia. E aí acabou, meu amigo e minha amiga. Encerrou o assunto. Esse trecho que eu vou trazer agora para você não foi divulgado pelos extremistas, pelos bolsonaristas. Eles estão cantando vitória. Eles estão dizendo, pô, agora o Paulo Figueiredo macetou o Alexandre de Moraes, agora não sei o quê. É o contrário, ele foi humilhado, ele foi espezinhado como uma barata. E eu quero trazer esse trecho para você. Preste atenção porque eu tive esse trabalho de traduzir também para você. Senhor Paulo Figueiredo, comecemos com você e seguiremos ao longo do painel. Eu acho que esse ainda é o país mais livre do mundo. Eu me sinto muito seguro aqui sendo jornalista. Eu me sinto muito seguro, o mais seguro que posso ser em qualquer outro país. E, infelizmente, isso não é verdade para todos os meus amigos brasileiros. E não por causa das ações do governo dos Estados Unidos contra nós, mas por causa das ações do governo brasileiro contra nós. O Brasil é a maior democracia do hemisfério sul. Não é mais uma democracia, mas costumava ser. Estamos em uma situação muito triste agora. Nós temos mais de 1.000 prisioneiros políticos no Brasil. Nós temos jornalistas, nós temos congressistas sendo censurados, nós temos tudo o que você vê em uma ditadura. Mas algumas pessoas ainda não tratam o Brasil como uma ditadura, como é agora. O secretário Rubio disse que ele estava avaliando aplicar o Acordo Mundial de Magnitsky contra Alexandre de Moraes, que é o ditador de fato do Brasil. E eu só quero dizer que esperamos que isso aconteça muito rápido, porque o país está no ponto de retorno. E se os Estados Unidos não atuarem rápido o suficiente, eu acho que chegará a ponto de não retornar. Então eu só espero que não seja uma questão partidária, eu só espero que os Estados Unidos revertam esse curso e comecem a usar a sua política externa para promover o que sempre foi feito, que é a democracia e a liberdade. Estou feliz de que você se sinta seguro como jornalista nos Estados Unidos. Eu não tenho certeza de que eu estou seguro como político nos Estados Unidos. É a realidade. Você tem políticos presos nos Estados Unidos? Nós temos 2 dos mais votados congressistas. Você acabou de ver um senador dos Estados Unidos jogado no chão e algemado. E você vê pessoas como alvos de assassinatos políticos. Estou apenas te dizendo, você é bem-vindo para ir ao Brasil e tentar. É muito pior do que aqui. Estou tentando salvar a nossa democracia. Tá aí, né? O James McGovern dizendo, olha, é o seguinte, cara, não é assim do jeito que você está falando, não. Discordou dele com relação às falas que ele fez lá, tentando enganar, e disse no final, falou, cara, é o seguinte, nós estamos muito pior do que você, porque aqui também estamos lutando contra a extrema-direita. Aqui nós estamos lutando contra a extrema-direita, que você quis instaurar lá no Brasil. É bom a gente lembrar que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, ela acusou esse sujeito, esse Paulo Figueiredo, neto de ditador, acusou ele de ter participado de uma trama golpista. O Paulo Figueiredo, ele fez de tudo para que o Lula não pudesse ter a sua posse garantida aqui no Brasil. Ele queria impedir a posse do Lula aqui no Brasil. E ele fez de tudo. Então é um sujeito golpista. É um sujeito que foi contra a nossa democracia e, logicamente, contra o nosso país. Até quando que vai ser isso? Um sujeito que faz um discurso, vai virar Venezuela. Esse discurso é de quanto tempo? Já, sabe? E já estamos aqui no 3º ano. Cadê a Venezuela que virou o Brasil? Cadê o Brasil virando Venezuela? Tá aí hoje, estamos falando de hoje, tá?
o Congresso, mais uma vez, por conta daquele bebedor de chivas lá, o Hugo Mota, traindo um acordo feito com o governo brasileiro e numa situação completamente, que é outra situação vagabunda também, tentando de todas as formas fazer cair a proposta do IOF. Se fosse uma Venezuela, um Hugo Mota desse da vida estava até preso. E aí o sujeito, não, nossa, vai virar Venezuela, é uma ditadura. Imagine se fosse uma ditadura onde você tem um Congresso que se coloca o tempo todo contra o governo, contra o judiciário. Então é muita vagabundagem. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Eu sei que vídeos como esse, às vezes algumas pessoas se sentem um pouco incomodadas porque há, junto com a proposta de um vídeo como esse, a tentativa de levar também um sentimento de revolta, porque não tem como passar pano para isso. Mas coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. Não se esqueça de dar o like no vídeo, dê o like no vídeo para que outras pessoas possam também ver esse vídeo aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, não é inscrita. Dá essa moral pra gente. Todos os dias a gente está fazendo nosso trabalho com seriedade aqui para você. Aproveite essa oportunidade, é a oportunidade de você ter uma renda extra. É um trabalho honesto, fazer um trabalho, tá? Você vai trabalhar, você vai entrar para essa escola de negócios, se você quiser, se você optar por entrar, e você vai ter oportunidade de negócios pela internet, trabalhando apenas com seu celular. É somente com seu celular. Nos próximos dias eu vou trazer uma série de pessoas aqui do canal que já estão ganhando seu dinheirinho todo mês, que já estão tendo essa renda extra e podendo ter R$300 todo mês, R$500, R$100, R$1.000, tem gente ganhando em dólar. Entre aqui no primeiro comentário fixado que eu mesmo vou explicar tudo para você. É o primeiro comentário fixado. E eu peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. A gente precisa muito de membros aqui no nosso canal. Então, se você puder, essa é uma oportunidade que eu gostaria que você não perdesse. A oportunidade de ser membro aqui do canal, porque isso ajuda muito até para que o próprio YouTube entenda que as pessoas gostam do nosso trabalho. Então é um valor que eu considero um valor pequeno, não é um valor tão grande assim, é o valor de um café e você pode nos ajudar bastante sendo membro aqui do canal. Daqui a pouquinho a gente volta. Obrigado a você que dá essa força pra gente. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.